Bem, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que eu coloquei no título Simples como deve ser. Simples como deve ser. Você já ouviu algum pregador dizer que há muitos na Bíblia difíceis de entender? Mas graças a Deus, uma coisa é bem simples. Como você pode ser salvo? O plano de Deus para a salvação hoje. É bem simples. Agora você tem que ouvir o resto da mensagem e saber por que eu falei isso, não é? É tão simples. Se as Escrituras forem corretamente interpretadas. De outra maneira, é longe de ser simples. Segundo Timóteo 2,15, nos diz como nós devemos estudar a Bíblia. Estude. Talvez na sua Bíblia tenha uma Bíblia que fala, procura apresentar-te. Estude para apresentar-te aprovado de quem? A Deus. Eu espero que todos nós queremos ser aprovados por Deus. Mas tem que, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que dividindo corretamente a palavra da verdade. Nós temos aqui nessa Bíblia o que Deus falou ao seu povo, Israel, e nós temos o que Deus falou a nós, como membros da Igreja Corpo de Cristo. Agora, aqui no coração de Recife, acho que Boa Viagem, cidade escolhi quando eu veio para Recife, procurei várias áreas. Eu decidi começar uma igreja em Boa Viagem. Bem pertinho, tem uma praça. Alguém já passou por essa praça de Boa Viagem? Algumas pessoas vão antes da igreja, depois da igreja, não é? Mas o pastor da Graça estava descendo a rua. E aqui no lapela dele tinha uma emblema dizendo Jesus salva. Jesus salva. O homem que estava na praça, perdido, ainda não era salvo, ele viu isso e pensou, é esse homem, pastor, quem Jesus salva deve ser pastor, que eu vou fazer uma pergunta a ele. Então, aproximando a esse homem, ele falou, eu estou com problemas. O que eu preciso fazer para ser salvo? O que eu devo fazer para ser salvo? Todo pastor gosta de ouvir isso de alguém. Né? Geralmente nós temos que convencer a pessoa que é pecador, perdido, sem esperança e precisa de Jesus como Salvador. Mas ele estava querendo saber o que precisa fazer. E o pastor da Graça exclamou, eu estou tão contente que você me perguntou essa pergunta. Olha aqui. E o pastor, com a Bíblia, sempre anda com a Bíblia, ele abriu a Bíblia e mostrou Atos 17, 30 a 31. Atos 17, 30 e 31. Que diz, senhoras, o que devo fazer para ser salvo? Uma pergunta que foi perguntada a Paulo. E a resposta era, crê no Senhor Jesus Cristo e
E o quê? Será salvo. Apenas acredite, apenas crê, confia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Aí o pastor começou a olhar, mostrar mais versículos. Ele mostrou João 3:36. Aquele que crê no Filho tem o quê? A vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus, o que permanece sobre ele. Ele também mostrou Efésios 2:8 e 9. Acho que todos vocês já sabem, não é? E se não decorou ainda, ponha, tá bom? Eu não falo, levanta sua mão, não vou fazer isso, não é? Mas pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de nós. É dom de Deus. Não de quê? Não de quê? Obras. Para que nenhum homem se glorie. Mas enquanto o pastor mostrou esse nosso amigo descrente, esse simples plano da salvação, lá na praça tinha uma pessoa católica. Ele estava ouvindo essa conversa do pastor com essa pessoa. E finalmente, aproximando o pastor, perdão se interromper-lo, mas o senhor não está orientando esse homem bem. Não está orientando ele bem. Mostra ele o que Tiago 2:20 fala. E o pastor abriu para Tiago 2:20. Sem fé, ou sem obras, a fé sem obras é morta. E essa pessoa católica falou, mostra também o versículo 24. Aí o pastor olhou, virou o página 24, que diz, pelas obras, o homem é justificado e não pela fé. Problema, não? Pode alguma coisa ser mais simples do que isso? Disse a pessoa católica. Ele começou a falar o que ele achou necessário para ter salvação, o que a pessoa precisa fazer. Então tinha outra pessoa na praça ouvindo essa conversa, e ele chegou, essa pessoa era, eu não sei, alguém já falou com alguém da Igreja de Cristo? Na Conde de Boa Vista, eles têm um seminário, em Setúbal aqui, bem logo, eles têm uma propriedade grande, a Igreja de Cristo. E ele estava ouvindo essa conversa e falou, olha, eu acho que o pastor está fazendo a salvação fácil demais. E também eu acho que essa pessoa católica aqui está fazendo a salvação difícil demais. Não é difícil determinar o que é exigido para ser salvo. Deixe-me mostrar. E ele foi para Marcos 16, 15 e 16. E falou, é simples como deve ser. Agora o pastor não falou, não, espera, esse aqui eu falei, não é? É simples como deve ser. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Escute bem. Quem crê e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Não é simples? Se as escrituras significam alguma coisa,
Então, só aqueles que creem e são baptizados, estes são salvos. E ele abriu, foi para Atos, capítulo 2, a pregação de Pedro no dia de Pentecostes. E quando Pedro falou, eles compungiram-se em seu coração, perguntou o que faremos. E Pedro respondeu, disse-lhe Pedro, arrependei-vos e seja o quê? Baptizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Parece-me que qualquer pessoa que realmente queira conhecer a verdade deve ler isso. É tão simples. Agora, tinha outra pessoa lá na praça. Essa outra pessoa era pentecostal. Ouvindo a conversa. Ele veio meio chateado. Ele falou, olha, por que você não lê os seguintes versículos em Marcos a esse homem? Porque parou. Parou por quê? Porque parou bem no meio do versículo. Veja o que diz. E esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se elas beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e elas porão as suas mãos sobre os enfermos, e serão o quê? Curados. Não é perfeitamente simples? Assim, de acordo com a mesma grande comissão, se não tiver poderes miraculosos, não será um crente verdadeiro. E o significado é claro. Estes sinais, o que? Seguirão aos que creem. Nenhum de vocês pode negar que, de acordo com essa chamada grande comissão, que praticamente todo crente segue, diz, fé e batismo de água são exigidas para a salvação. E os poderes são as evidências da salvação. Agora, uma quinta pessoa está aí na praça ouvindo todas as conversas. Vocês se esqueceram alguma coisa. O que? O que? O que? Tem 4, não é? O que esqueceram? Aparentemente, vocês esqueceram que a Bíblia tem um Velho Testamento. Não somente o Velho é muito mais extenso, maior do que o Novo Testamento. Agora fala uma adventista do sétimo dia. Vocês não conhecem os termos da lei sagrada? E ele leu Êxodo 19, versículo 5. Agora, portanto, se realmente obedeceres a minha voz e guardares o meu pacto, então sereis o meu tesouro particular acima de todos os povos, porque toda a terra é minha. E essa pessoa adventista do sétimo dia procurou provar a Escritura, através da Escritura, que cumprimento dos 10 mandamentos e guardar o sábado era muito importante. Ele usou Êxodo 31, 13 e 17 para provar o que ele estava dizendo. Versículo 13 fala também aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis
os meus sábados, porque é um sinal entre mim e vós e vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. E esse é o sinal entre mim e os filhos de Israel para sempre. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, e no 7º dia ele descansou. Agora, pobre homem, coitado desse pessoa ainda não salvo. Ainda não salva. Tudo começou como uma pergunta tão simples. O que devo fazer para ser salvo? O plano da salvação do pastor da graça parecia tão simples, até que as outras começaram a discordar com ele. E depois discordar entre si. Todos usando a mesma Bíblia. Confusão se você não dividir corretamente a palavra da verdade. Agora, o nosso pobre e perdido amigo, o que ele fará com tantas opiniões enquanto ele permanece lá? Agora, é bem melhor que ninguém diga que salvação é simples, se não, lembra? Se não dividir corretamente a palavra de Deus. O que Deus falou ao seu povo Israel e que Deus falou à igreja, corpo de Cristo. E o que Deus falou à igreja, corpo de Cristo, você vai encontrar em 13 cartas de Paulo. Se você abre sua Bíblia para o Novo Testamento, você tem Mateus, Marcos, Lucas e João e os Atos dos Apóstolos. Agora, depois do livro de Atos, em seguida, tem 13 cartas. Romanos a Filemão. 13 cartas. Eu não vou tomar um tempo, mas você pode olhar depois. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, etc. Até Filemão. Depois você tem as cartas escritas aos Hebreus. Tem Hebreus, e depois de Hebreus tem o livro de Tiago. E se você olha na sua Bíblia até o livro de Tiago, e você ler versículo 1 do Tiago 1, versículo 1, foi escrito aos 12 tribos de Israel espalhadas. Sim. Então tem que dividir corretamente. Não deve dizer que é simples quem diz que está trabalhando de acordo com a grande comissão. Não deve dizer que é simples quem ensina que Pentecostes é o início da igreja Corpo de Cristo. Não deve dizer que é simples quem nega o ministério distinto do apóstolo Paulo. O caminho para a salvação para pecadores hoje, quer dizer, pessoas não salvos hoje, só pode ser simples quando reconhecemos nosso lugar na história e aceitamos que, através de Paulo, por revelação especial, Deus tornou conhecida a sua mensagem para o mundo de hoje e para a igreja hoje. Agora, naturalmente, deveria parecer muito significativo ao estudante, eu espero que todos vocês são estudantes da palavra de Deus, que depois que Deus deu uma comissão, chamada grande comissão, mesmo que você não encontre grande comissão na Bíblia, mas a comissão que Deus deu
ao povo de Israel, aos 12, a comissão. Depois desta, Paulo ousesse dizer em Romanos 11, 13, porque eu falo a vós gentios. Pelo nariz, todo mundo que é gentio, não é? Alguém descendente judeu? Mas, porque eu falo a vós gentios, enquanto sou o quê? Sou o quê? Apóstolo dos gentios. Eu magnifico o meu serviço. Quem é seu apóstolo hoje? Não é Pedro, não. Se você está seguindo Pedro, você está seguindo o apóstolo errado para nossos dias de hoje. Agora, veja as palavras do próprio Paulo aos judeus em Antioquia. Então, em Atos 13, 46. Então, Paulo e Barnabé, de forma ousada, disseram, era necessário que vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos julgais não dignos de vida eterna, eis que nós voltamos para quem? Para os gentios. Agora, nós não temos tempo para ler Gálatas capítulo 2, mas seria bom chegar em casa, leia Gálatas capítulo 2, para aprender que foi pelo desejo de Deus e sobre a direção do Espírito Santo que o chefe dos 12, Pedro, finalmente transferiu seu ministério. Se Pedro era para judeus e através dos judeus, eventualmente, salvação para os gentios. Mas não aconteceu dessa maneira porque Deus colocou Israel de lado e salvou Saulo de Tarso, Paulo. E deu Paulo outra mensagem, o Evangelho da Graça de Deus. Agora, Gálatas 2, vamos ler só alguns versículos. Primeiro, Gálatas 2, 2. Paulo subiu a Jerusalém por causa de uma revelação. Quer dizer, Cristo mandou Paulo para procurar os apóstolos, os 12 apóstolos. Pedro, Tiago. Subi por causa de uma revelação e lhes comuniquei o evangelho que prega entre os gentios. Bem, se Deus mandou Paulo para Jerusalém para falar com os apóstolos, o evangelho que ele prega, Paulo não está pregando o mesmo evangelho de Pedro. Ele não está pregando o mesmo evangelho de Pedro. Em Gálatas 2, 7 e 8, pelo contrário, quando viram os apóstolos, o evangelho da incircuncisão, esse é outro nome para o evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão, me foi confiado, assim como o evangelho da circuncisão, que é outro nome para o evangelho do reino, foi confiado a Pedro, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, judeus, o mesmo operou também em mim para os gentios. E quando Tiago, Pedro, João... Agora, nós não devemos esquecer que o povo de Israel rejeitou o rei glorificado e seu reino. Eles rejeitaram. E foram alienadas por causa disto. Em Gênesis 22, nós podemos ver
o que Deus falou em Gênesis 22, 17 e 18. Em bênção eu te abençoarei, em multiplicação eu multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está sobre a beira do mar, e a tua semente possuirá o portão dos seus inimigos, e tua semente, judeus, todas as nações das terras serão abençoados, porque tu obedecestes a minha voz. Mas não aconteceu dessa maneira. Paulo falou em Romanos 5:20, mas onde o pecado abundou, o que aconteceu? Abundou superabundante a graça de Deus. Então, durante essa crise, Deus fez que ficasse conhecida a eterna intenção em Cristo, escolhendo Paulo para proclamar a gloriosa nova. Ele dispensou graça ao mundo de pecadores. Salvação dos gentios através da queda de Israel. De acordo com o programa profético, a salvação ia aos gentios através do crescimento, o surgimento do povo de Israel. Mas através da queda. Que graça! A nação favorecida, ele divulgou que as pessoas em toda parte deviam encontrar paz com Deus através do sangue da cruz. Veja o que Paulo escreveu aos Romanos. Romanos 11, 30 e 33. 3 versículos. A carta de Paulo aos Romanos. Porque assim como vós também em tempos passados não creis em Deus, que os gentios não creram em Deus. Mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência delas, dos judeus, a desobediência dos judeus. Assim também esses agora não creram, para que através da sua misericórdia eles também, os judeus também, pudessem alcançar misericórdia. Esse versículo, o próximo versículo é muito importante, porque Deus encerrou a todos, judeus e gentios, na incredulidade, para que ele pudesse ter misericórdia sobre o quê? Sobre todos, judeus e gentios. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Se Deus está usando misericórdia para com todos hoje, reconciliando tanto judeus, hoje não faz diferença se você é judeu ou gentio, reconciliando tanto judeus como gentios para ele em um só corpo, a igreja, corpo de Cristo, em um só corpo através da cruz. Efésios 2,16 fala sobre isso. E reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em o quê? Um só corpo. Em um só corpo. Pela cruz. Matando com ela a inimizade. Então, a salvação chegou aos gentios. Então, não através de Israel, era o programa profético, era através de Israel. Mas apesar da sua obstinação, não de acordo com algum pacto, mas pela graça. Não através do ministério dos 12, mas através do ministério do apóstolo Paulo. Lembra Paulo, o rebelde que alcançou misericórdia? Agora, em Romanos capítulo 11,
Paulo confirma sua comissão como apóstolo dos gentios, nosso apóstolo. Lembra que essas palavras que Paulo escreveu não são simplesmente palavras de Paulo. Elas são palavras de Cristo através de Paulo. Porque eu falo a vós, gentios, enquanto sou o quê? De quem? Nosso apóstolo, eu magnifico o meu serviço. E se isso não satisfaz o ouvinte quanto ao claro ministério de Paulo, o apóstolo, capítulo 3. Por essa causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que me é dada para convosco, como pela uma revelação, ele fez-me saber este ministério. A igreja, o corpo de Cristo, começou com Paulo. Na realidade, Paulo foi o primeiro membro da igreja, corpo de Cristo. É tão importante esse assunto, mesmo que antes do julgamento de Israel ser anunciado, veja o que Paulo escreveu em Gálatas capítulo 1, 8 e 9. Se Paulo lançou uma maldição sobre quem ousasse proclamar algo que não fosse o evangelho da graça de Deus aos gentios. Veja esses dois versículos, Gálatas 1, 8 e 9. E presta bem atenção o que Paulo, na realidade, o que Cristo está falando através do apóstolo Paulo. Porém, ainda que alguém, isso é hoje, alguém, nós, ou anjo do céu, vos pregasse algum outro evangelho, além do que vos pregamos, que seja ele amaldiçoado, como já vos dizemos. Diga-vos agora novamente, se algum homem pregar-vos algum outro evangelho, quer dizer, não prega o evangelho da graça de Deus, e hoje é para pregar o evangelho da graça de Deus, não o evangelho do reino, que os apóstolos, Cristo, pregaram e outras. E hoje tem muitas pessoas misturando os dois. Um pouco ali, pouco lá. Se algum homem pregar algum outro evangelho, além do que recebestes, através de Paulo, que recebeu de Cristo Jesus, que ele seja amaldiçoado. Agora, essas palavras devem fazer tremer cada homem de Deus. Cada um tem que confirmar, verificar que sua mensagem hoje se ajusta à mensagem que Paulo pregou, que ele recebeu do Senhor Jesus Cristo. Observe isto, e a salvação será bem simples. Simples como deve ser. Simples como deve ser. Paulo nunca pregou salvação pelas obras. Paulo nunca pregou salvação incluindo o batismo de água. Nunca.
Paulo falou em Efésios 6, 19, razão que Deus o levantou para tornar conhecido o mistério do Evangelho. Efésios 6, 19, por mim, ora por mim, para que a palavra me seja dada, para que eu possa abrir a minha boca ousadamente para fazer conhecido o quê? O mistério do Evangelho. Nós pregamos Cristo Jesus de acordo com a revelação do mistério. A única maneira que Cristo Jesus deve ser pregado hoje. E quando toda a humanidade demonstrava sua extrema iniquidade, Deus salvou Saulo de Tarso, tornando conhecido através dele as riquezas da sua graça, que agora foi revelado a maneira de ser salvo. Em Romanos, eu coloquei muitos versículos aqui, mas eu não coloquei lá, mas eu vou somente ler alguns versículos de Romanos capítulo 3. Ele fala sobre a justiça de Deus se manifestou sem a lei. Não o que Tiago falou, é o que Cristo falou a Paulo, e Paulo falou a nós. Pela fé de Jesus Cristo para todos, e sobre todos os que creem, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Cristo Jesus. E mais um versículo em Romanos 3, 28. Portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Sem as obras da lei. Veja isto e o plano será simples hoje. Nenhum trabalho, nenhuma obra exigido para a salvação. Na verdade, a salvação é oferecida àqueles que param de trabalhar para obter-la. Pois hoje, Deus quer que os homens reconheçam sua completa ruína e sua infinita graça. Agora, eu gosto de terminar com alguns versículos. É da carta de Paulo, mas são palavras de quem? Cristo, através de Paulo. Romanos 4, 4 e 5. Ora, aquele que trabalha, não lhe é imputado o salário segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que, o quê? Não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada, acreditada como justiça. Romanos 5:1. Portanto, sendo justificados perante Deus pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 3, 4 e 5. Mas quando a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, apareceu, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo através da palavra. E mais dois versículos que não estão aí. Já leu. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso vem de vós. É dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. E mais um versículo maravilhoso, deixe-me ler para vocês. Para o louvor da glória e da sua graça, pela qual Deus nos fez aceitáveis a si mesmo.
Deus Pai nos fez aceitos a Ele, porque nós estamos em Cristo Jesus. Em quem temos redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Essas são as palavras de Cristo através do apóstolo Paulo. Vamos orar.